aqui, record. Ah, beleza. Tava gravando. Depois eu descubro onde que foi o vídeo. Enfim, aí eu já criei já tudo aqui e já instalei todas as dependências também do Material. Quando vocês quiserem saber, tipo, em algum lugar, em algum projeto, se já está instalado ou se você precisa instalar, abre o package.json que ele mostra, ó, todas as dependências. Então tem aqui o Material UI, o Core e o Icons, que eu já instalei. Fechou? Fechou. Tá. Então, todo mundo tava com muita dificuldade com o Styled, um monte de coisa. Deixa eu ver se eu instalei. Ah, tá instalado aqui o Styled também. Tá. Com muita dificuldade com o Styled e o Material, né? Porque ele é meio chatinho, assim, quando você começa a mexer. Só que aí, primeiro, eu acho que para você conseguir facilitar um pouquinho a vida, vocês têm que organizar o projeto de uma forma um pouquinho melhor. Então tem várias formas de você organizar, mas o importante é a forma que vai ficar mais fácil para você saber o que está acontecendo em cada um dos lugares, né? Então eu geralmente eu já crio duas pastas, uma chamada Pages e uma outra chamada Components, porque nas Pages vai todo o conteúdo que eu for colocar nas páginas e na pasta Components vai aqueles conteúdos menores. Por exemplo, vou criar uma homepage. Geralmente a homepage ela tem um header, tem um conteúdo no meio e também vai ter o conteúdo do footer, padrão. Então aí nos components eu crio cada um desses components e na page eu só faço só a divisão mesmo das coisas. Então mais ou menos assim, ó. Vou criar uma pasta aqui chamada homepage. Deixa eu criar uma outra pasta aqui para ele não bugar. Outra coisa também, eu vou criar dois arquivos aqui por enquanto na homepage e um chamado index e outro chamado style. Aqui vou criar aquela estrutura básica. Vocês já sabem. Import styled from styled components. Class homepage extends React component. Render. Return. Vou retornar uma div chamada eu sou lindo. Porque é verdade, né? Então, vou exportar ela aqui e vamos ver se está funcionando, né? Tá, vou colocar aqui já no app já. Então vou importar homepage from pages barra homepage. Tá. Vamos ver aqui. Não apareceu. Ah, não apareceu porque eu não coloquei aqui dentro, né? Se eu não colocar, não vai. Aí, funcionou. Beleza. Então isso aqui era só para a gente testar se estava funcionando, bonitinho. Beleza, está funcionando perfeito da forma que eu quero. Então tudo que eu colocar aqui dentro vai aparecer lá no meu app. Agora vamos para a parte realmente que isso daqui já era padrão, já todo mundo está meio acostumado a fazer isso daqui. Só que só tem um detalhezinho, não sei se vocês perceberam que geralmente quando a gente faz o caminho aqui nas páginas, né, a gente tem que fazer todo o caminho mesmo, literalmente. Então a gente tem que colocar aqui, por exemplo, o nome do meu arquivo é index.js, então eu teria que colocar aqui /index, né? Só que aí o React ele já entende que esse arquivo chamado index é o que ele vai utilizar. Então aqui eu só preciso navegar até a página mesmo, a pasta. Que ele já vai entender, já fica subentendido que dentro dessa pasta ele vai utilizar o arquivo chamado index. Beleza? Beleza. Então vamos para o que vocês estavam fazendo mais ou menos, né? Então, por exemplo, aqui eu queria criar um botão, né? Então vou criar um botão aqui que ele não faz nada por enquanto, chamado olá. Aí, tá funcionando. Aí a gente usava o Styled basicamente para mudar algumas coisas nele, né? Então a gente colocava aqui const botão é igual a styled.button
Abre aqui e faz a estilização, por exemplo. Vou colocar um background color de green. Aí aqui eu substituía para criar um botão verde, certo? Então, beleza. Então, beleza, aqui tá fácil de entender, tá suave, só que aí quando a gente tem uma página que tem um monte de coisa, às vezes você vai ver essa formatação aqui, você tem que descer muita coisa só para você poder chegar na parte que realmente você quer, que é, por exemplo, só o código aqui. O código tem alguma coisa que bugou, a formatação tá tudo certa, você tem que ficar navegando por muitos lugares, né? Então isso daí às vezes acaba que atrapalha, porque fica um pouquinho confuso tudo aquilo que você está fazendo. Então o que eu faço, isso daqui entra na parte de organização, né, dos arquivos. Cada arquivo ele faz uma coisa. Então aqui eu criei esse arquivo chamado style. Então toda essa parte do style de components vai para esse arquivo chamado style. Só que aqui eu tenho que importar também, né? Então vou importar alguma coisa do arquivo chamado style. O que eu tenho que importar? Ah, eu tenho que importar o botão, beleza. Então, aqui, botão. Mais uma coisa. O único segredo que tem é você dar um export aqui, em vez de colocar tudo aqui embaixo, né, igual a gente geralmente faz com isso, a gente já coloca direto na variável, que ele já vai reconhecer já na outra classe que a gente está utilizando, que é essa daqui, tá? Então, beleza, eu peguei aqui o botão bonitinho, aí digamos que eu quero fazer um H1 também, eu posso fazer já aqui também, export const título igual a styled.h1. Às vezes eu não quero fazer nada de formatação, né? Só que eu deixo ele aqui, eu importo também aqui, em cima nos meus imports do style. Eu vou colocar aqui, título. Título. Testando style em outro arquivo. Aí. Por que eu faço dessa forma? Porque aqui fica muito mais simples de entender. Quando eu bato o olho nesta parte aqui, eu já sei que isso daqui é um título, isso daqui é um botão, de forma bem simples. Caso, por exemplo, aqui, eu quero mudar esse título. Beleza. Então, se eu quero mudar, eu já vou em outro arquivo, que isso daqui é só para formatação mesmo. Isso daqui não é de posicionamento, nem nada do tipo, é só da formatação, só o CSS, né? Então, eu quero que a color do meu título seja blue. Pronto, mudou. Beleza? Claro que a gente olhando aqui com esses arquivos que tem poucas coisas, você olha e você fala, mas dá muito mais trabalho, né, para fazer dessa forma. Você tem que ficar criando um monte de arquivo, é um saco. Mas quando acaba que é um projeto um pouquinho maior, como o projeto que a gente está fazendo hoje, fica um pouquinho mais fácil. Tá, beleza. Aqui é só organização, não tem nada muito de novo, só o que muda mesmo do que vocês não viram no curso, que é esse daqui, do export, antes. E você importa o nome logo aqui em cima. Eu sempre coloco aqui em cima por questão de organização, mas se você quiser colocar algumas coisas aqui antes, não tem problema. Beleza? Tá. Agora vamos para a parte do material junto com o styled, que aí que entra a parte que vocês estavam com dificuldade. Eu vou pegar um botão logo, que a gente já está usando um. Então, quando a gente... uma outra dica é, olha sempre a documentação. A documentação fala tudo que você precisa fazer. Tá? Aqui, ó, por exemplo, eu abro nesse botãozinho aqui, ele mostra todo o código que está sendo utilizado para fazer esses botões aqui. Então, aqui, por exemplo, eu tenho que importar um botão do material eu posso usar, só copiar e colar isso daqui, já, normal. Copio e colo aqui em cima, beleza, legal. Eu vou apagar esse botão aqui, que a gente não vai usar por enquanto. E vou apagar daqui de cima e vou apagar aqui de cima também. Tá. Aí eu venho aqui embaixo. Aqui embaixo
ele fala que a gente tem que colocar desta forma, né? Beleza, vou colocar aqui embaixo do título desta forma. Tá, funcionou. Beleza, legal. Aí aqui tem as variações, né? Por exemplo, eu posso colocar um color primary dentro desse botão, que ele vai mudar a cor dele. Beleza, eu posso colocar um color secondary, que ele vai mudar a cor dele. Certo? Beleza. Só que digamos que eu não queira nenhuma dessas cores aqui do material. Quando a gente vai procurar algumas coisas na internet de como mudar as cores do material, coisa do tipo, meu, é muita coisa. Você tem que mudar um monte de coisa só para mudar uma coisinha só, direto no material, por causa dos temas, né? Então você tem que mudar o tema inteiro. É mó rolê. É mó rolê e às vezes eu quero só um botão só no meu site ou alguma coisa específica com alguma formatação diferente. Não é tudo. Então, o que a gente pode fazer? Aqui, em vez de eu, como eu quero alterar e o meu style está nesta parte aqui, no caso é só aqui que eu estou alterando as coisas, então eu vou pegar isso daqui, vou jogar aqui. Beleza. Aí eu vou criar um botão aqui. Em vez de eu usar aquele style de ponto button, eu quero herdar tudo que vem do material. Toda a formatação. Aquela padrãozinha mesmo. Tudo que eles fizerem lá, eu quero que venha para esse meu botão. Então, eu coloco entre parênteses, button. Aqui. Beleza. Aí, eu vou querer que esse background color dele seja blue também. Igual o meu título. Então, vou importar aqui em cima. Bonitinho. Eu vou até apagar isso tudo aqui. Tá. Não funcionou, né? Puta, fudeu agora. E agora, o que eu faço? Tá, ele não funciona porque, como a gente está herdando as coisas aqui do Material, eu quero só alterar só uma coisa, certo? Do meu botão. Só quero só alterar o background color dele aqui, por exemplo, nesse exemplo aqui. E quando a gente faz dessa forma, ele está pegando, ele está dando prioridade para todas as formatações que já é feita no Material. Então a nossa formatação ela é meio que deixada de lado. Ela não tem prioridade nenhuma. Então tem uma sintaxe que a gente pode utilizar, que é isso daqui, ó. 2 vezes comercial e abre as chaves. Tudo que tiver aqui dentro desse comercial, ele tem prioridade. Tudo, tudo. Então ele vai seguir ainda a formatação do material, só que ele vai mudar somente o que eu quero que ele mude. No caso aqui, por exemplo, é só o background color. Então se eu salvar, ó, ele aparece. Só que aí também vocês têm que tomar muito cuidado quando for alterar algumas coisas do material que não for direto no tema. Porque, por exemplo, ó, o hover, como que ficou ridículo o bagulho. Então você tem que colocar aqui o hover também. Digamos que eu não queira esse botão aqui com hover. Então eu coloco aqui dentro um hover com background color com a mesma cor. Vou ter que fazer dessa forma. Que aí pelo menos ele não tem o hover. Beleza? Fechou? Então você só coloca só uma prioridade. No caso, quando você faz esse EE aqui, utilizando o style de components. E aí entra outra parte também dos inputs, né? Os inputs, por exemplo, digamos que eu quero fazer um input aqui. Aqui ele já mostra já como que funciona. Então eu tenho que importar um text field. Tá. Aí eu venho aqui em cima, import text field. Aqui embaixo eu vou colocar import const digita nome igual styled text field. Beleza. Eu importo aqui em cima e aqui eu vou colocá-lo. Ok, funcionou. No caso ele vai ficar dessa forma aqui porque por padrão
todos os botões e os inputs, eles ficam inline, né? Aí talvez, não sei, se eu colocar um display block aqui, talvez ele resolva. Vou colocar um display block aqui também. Ah, ficou meio cagado, mas tá bom. Deixa eu ver. Ficou meio cagado, mas tá bom. Tá bom. Vou deixar eles um de lado do outro mesmo, por enquanto. Depois resolve isso. Tá. Aqui, ó, quando a gente pega o text field, ele tem algumas props que a gente pode passar, que é para fazer essa formatação aqui diferente, né? Então ele tem um tipo de text field que é o standard. Então a gente tem que colocar aqui, ó. Na verdade ele já tá como standard, que é o padrãozinho dele. A gente pode colocar também uma label aqui dentro. Deixa eu fechar isso aqui que eu não vou usar. Ó, label, digite seu nome. Ó, ele já tem essa formataçãozinha, beleza, que é por padrão. E aí tem as variações. Tem algumas variações de seja botões ou seja qual for o tipo de componente que você quer criar, que não é sempre esse padrão, tá, gente? Então o importante é sempre você ler a documentação, que isso daqui que vai ajudar. Então, por exemplo, eu quero uma variant field, que ele vai mudar para esse formato aqui. Ou eu quero a variação outlined, que ele vai mudar para esse formato aqui. Beleza. Tem algumas vezes que você não vai querer utilizar direto o material, tá? Porque às vezes você quer fazer um negócio completamente diferente e não vale a pena você utilizar o material. Como, por exemplo, aqui nessa parte do botão. Você viu o rolezinho que eu tive que fazer só para colocar uma background color? Tive que fazer um monte de coisa. Então, do jeito que está aqui esse botão, de repente, era mais fácil eu fazer isso daqui, ó. Ponto button. Aí eu coloco o background color blue e dou um padding, sei lá, de 12 pixels e 24 pixels. Vamos ver como vai ficar. Ó, pronto. Fiz a mesma coisa com menos código. Então, dependendo do caso, você não vai querer utilizar o material. O material, ele é legal para você utilizar algumas formatações que já vêm já prontas. Como, por exemplo, ele já tem já um padrãozinho aqui, ó, de input. Ele tem essa formatação quando você clica, ele continua com o que é para você digitar, né, que seria aquele placeholder, e ele só sobe. No botão também, ele já tem aqui algumas formatações de tamanhos de botões, né, para quando que são estudos que eles fazem. Ah, esse tamanho de botão aqui, ele é bom para a parte de UX, a experiência do usuário vai ser boa e tudo mais, mas às vezes você não quer desse padrão. Então, não fica se matando, mudando esses negócios do Material UI, que ele vai ser... Que se você quiser fazer uma coisa muito específica, faz do zero. Faz do zero que você não fica tendo muita dor de cabeça para fazer isso daí. Beleza? Beleza. Ó, só para vocês verem aqui também, por exemplo, o que a gente estava usando aqui no nosso projeto, né? Nem está atualizado o negócio, mas tudo bem. Não sei qual que eu pego. Vou pegar a home, vai. Na home, ó, a gente está importando tudo. Se você der uma batida aqui, ler aqui no código, você vai saber exatamente o que ele está fazendo. Então, aqui, ó. Essa daqui é a parte do que está mostrando, no caso, que vai mostrar na tela quando o cara entrar na home, por exemplo. Então, ele vai ter aqui um header, container. Beleza, legal. Vai ter um banner. Vai ter os produtos, e aqui vai mostrar os primeiros 6 somente. E vai ter o footer. Pronto.
Só isso, simples assim. Só que aí na hora que você vai abrir aqui o style, aí já tem toda a estilização que a gente utilizou, tá? Então dessa forma fica um pouquinho mais organizado para você conseguir fazer uma coisa de cada vez, né? Então no caso aqui, a gente aqui em cima, ele está fazendo a integração com a API, aí aqui tem uma funçãozinha para pegar, para mostrar todos os produtos, e aqui embaixo é todo o conteúdo da página. Mas nessa parte aqui não tem nada de formatação do CSS. Fechou? Vocês têm alguma coisa muito específica que deu de problema com vocês aí? Além disso? Gente. Ô, não me deixa no Tenta, vácuo igual professor de faculdade, não, mano. tenta mudar a cor da fonte, a cor da letra, do De qual? input, do text field. Tá. Para mudar, eu vou ter que colocar o E. Color. Sei lá. Blue. Não sei. Ô, Igor, mas isso é bem constante, velho. Porque Oi? na nossa. Isso é bem constante, porque na nossa página. É porque aí a gente não está atualizado, mas na página de login eu mudei a estilização do botão, do Material Y, todinha sem precisar do E. Tipo, eu botei Porque a gente tá usando a versão 3. A versão 3 eu percebi que não precisa do E. Ah, Eu percebi isso daí quando a gente estava fazendo ontem. Só na versão 4, porque eu tinha baixado a versão 4 aqui, ó. Ó. Aí eu percebi que na versão 4 é meio que obrigatório você fazer. Na versão 3, nem tanto. Mudar a cor só? Ó, ela só muda a cor só num clique. É que o padrão LC é azul, tenta mudar para vermelho. Red. Não foi. Então vamos aqui. E vamos ver. nesse caso, você poderia passar o parâmetro do próprio Material Y. Você poderia botar Color Secondary, ele verde. Do quê? O próprio Material Y, se você colocar, em vez de você colocar como parte da estilização, como se fosse uma props, eles chamam de parâmetro aí. Aqui. Aí você bota aí, depois de variante, você bota. Peraí. Aqui, ó. É isso mesmo. Então ele é meio chatinho nessa parte porque ele não muda a color de dentro. Tá. É isso, para mudar, você tem que saber como que ele definiu lá dentro do Material Y a cor daí de dentro. E aí. Entra muito nessa parte aqui de ler isso daqui muito na calma. Por exemplo, aqui eu tô vendo que tá tudo vermelho. Aí às vezes eu junto uma coisinha com outra, né? Tipo, aqui tá tudo vermelho, mas eu não quero que apareça dessa forma, mas eu vou ver o que ele mudou aqui. A gente começa a brincar de Lego com o código, né? Você tem que brincar de Lego, exatamente. Porque pelo menos quando você procura alguma coisa de Material Y para mudar a aparência, ele vai mostrar como que você muda na raça, né? Que é sem o Styled Component. Do tema e tudo mais. Eu, sinceramente, eu não sei mexer no tema direito. Não ainda. Então, Eu também a forma não. que eu achei que é mais fácil, que às vezes eu quero... Um exemplo também, quando a gente usa H1, ele na hora que você vai fazer dependendo de como que você fizer aquele H1 ou coisa do tipo, na hora de você colocar responsividade, ele é meio cagado, ele é meio chato de fazer. Então, tipo, tem um typography que eles utilizam que é a mesma coisa. Typography. É que na verdade, tipo assim, você tem liberdade para você mexer, mas não aquela liberdade que a gente quer na verdade. Exatamente. Porque na verdade o Material ele não te dá tanta liberdade, não te dá liberdade nenhuma, praticamente. Uma liberdade falsa.
É uma liberdade falsa. Agora daqui, ó, não sei se no typography variant seria H1. É isso mesmo. Porque na hora de você colocar ele responsivo, Fica ele vai cagado. carregar um pouquinho menos na responsividade. Mas tem muita coisa que você vai ter que ajustar. E nem sempre o material ele é tão legalzinho assim na parte de ajuste. Por exemplo, para fazer isso daqui, ó, nesse formato, nossa, é mó rolê. É mó rolê para fazer no material. Eu prefiro fazer na raça, na mão, fazer um input, onde dentro daquele input tem um botãozinho. Aí eu coloco, aí sim eu uso material icons, do que fazer dessa forma aqui, porque é Eu muito também. texto. Prefiro codar ele na mão. É, muito texto e você nem sempre ele vai ficar da forma que você quer, né? Só que aí o problema é, na hora que você vai fazer na mão, você tem que se preocupar com essa parte de medidas relativas, para na hora que você for fazer a responsividade ele ficar bom, né? Ô Mel, É- você queria mudar a cor quando você falou daqui. Qual cor exatamente que você queria mudar? Deixa eu ver, clica aí. Tá, peraí, deixa eu ver aqui no meu, porque... É a cor de fundo? É, porque quando você clica ele fica azul, né? Aí Cor eu de queria fundo é só... background color. Não, cor de fundo não, a cor da letra. Tá. Agora vamos Aí eu tentar. só conseguia mudando o tema. Uhum. Vamos ver aqui. E aí eu mudava o color pra secondary ou primary e eu alterava o tema. Uhum. Aí é rolê, hein, meu? É, É, aí eu eu não vi que sei mexer com o tava... tema ainda, mas só que eu deve ter alguma forma também de mexer sem precisar ser com o tema. Acho que deve ter essa opção mesmo. Com certeza deve ter essa opção, cara. Porque aqui seria a label color e a cor da borda. Deixa eu ver um border. É. No hover, né, no caso. Tá, ficou uma merda. Não é isso. É, eu acho que nesse caso aqui do input. Só que esse efeito aqui é tão bonitinho, né, mano? De levantar aqui a label. Será que não tem que fazer aquele tipo import de color que tem no Material UI? Vamos ver. Mas mesmo assim, se eu quiser uma cor específica, Aí você só joga o. É que nem você vai jogar como se fosse o hexadecimal. Aí você tem que ver o valor do hexadecimal dele e colocar no lugar. Tá vendo que tem até ali o exemplo ali, ó. Isso Const, daqui, né? primary, sentence. Você vai jogar o RGB, só que em forma de constante. Vamos ver isso daqui do purple. Ó, vou fazer dessa forma aqui. Vamos ver. Quebrou. Color purple, talvez. Não. Volta lá, como era aquele negócio? Você tinha que criar umas constantes às quais você atribuía a cor. É, você vai criar um RGB, constante com RGB, que é o vermelho, verde e o azul. Aí depois dessas três constantes tem alguma coisa a mais, import.
Será que isso daqui iria diretamente dentro do component? Eu acho que vai Isso como que, parâmetro. eu acho que é dentro do component também, Isso isso que eu daqui é ia dentro do falar. component, né? Tá. Tenta aí pra ver. Não, talvez dentro do render. Talvez, não sei. É, Vamos aí ele testar para foi. ver se... Aí, no caso, eu acho que você só poderia ter uma const accent. E aí você passaria a cor como accent. Eu entendi que seria assim, entendeu? E aí, Tá. Isso ali daqui, no caso. onde está purple ou alguma coisa, você substitui para a cor que você quer. Olhando lá naquela tabela. E aqui, será que eu colocaria assim? Talvez? Não, entre aspas. Porque tá vendo como a primeira é primary? Essa primary é a cor primária do material Y, é esse mesmo vermelho. Então, Não, provavelmente ele não, tá a chamando... primária, ela Ah, é... é a primária azul. Ó, tá A vendo? primária é azul é Ai, mesmo, caramba, viajei. que susto. Não, a primária é azul, eu viajei, não é vermelho, não. Então, ele não tá chamando dessa forma. Nem desta. Eu salvei? Salvei. Ah, não sei. Quando você faz o tema aqui, você já estava fazendo direto no component? Você estava mudando o tema no component? Eu? Ah, Mel. Deixa eu lembrar, peraí. Ah, Eu talvez acho que eu fui é aqui, ó. no Talvez vá. app.js, aí tem lá multi-theme provider igual theme. Eu já ia falar pra você fazer um objeto com esse negócio daí e lascar-lhe o pau. Porque pelo que eu entendi, o tema é definido no app.js. Você vai chamar agora esse termo ali no color, ou não? Não funciona. No color? É, chamar a constante aí no color pra ver. Tem. Oi, Ícaro. Esse const theme aí que você fez, Diga. eu acho que ele tem que ser no app.js. Vai lá no app.js. Quebrou é tudo. Caralho, mano, mas isso aqui aí seria um maior saco pra fazer no app.js, porque aí mudaria em tudo e a gente só quer mudar em uma coisa específica. Então. Uhum. Tipo isso daqui, né? No app.js. Não. Ué, o seu não tem. Peraí, deixa eu ver. Não, é que esse daqui é outro. Eu fiz do zero esse daqui. Oi, Cris, Eu será acho, que se eu você acho não que tem que funciona chamar isso. o primary dentro do palette para poder funcionar, então? Tá aqui, ó. Mas será aí que você não tem que chamar ele dentro do color lá, passando como se fosse o vis ponto alguma coisa lá? Talvez. Talvez, pode ser. Deixa eu fazer o Como teste. props, é props, né? Seria props aí. Talvez. Vamos ver se eu consigo chamar direto. This.theme. .parent. .primary. Não sei. Vai quebrar, vai quebrar. Tá. Quebrou. Então não. Não é isso. Caraca, Escutar. bicho. Acho que eu vou ter que dar uma estudada nesse daqui de temas. Porque tem que ter alguma forma de mudar em algum componente específico, velho. Porque senão não faz tanto sentido. Cadê, Mel? Você achou aí? O quê? De como que estava sendo feito lá? Ah, é porque eu tinha feito no
Não era no nosso card container, não, É, meu? então, é no do projeto, porque já tá pronto, né? Uhum. Aham. Pera, eu já vou já. Só para ver como que Aí eu não é. tô fazendo para ver a referência. Eu acho que eu tenho aqui. Aí, ó, tem um import multi-theme provider, create generate class name, JSS preset. Mano, não faço ideia do que eles estão fazendo aqui. Aí, ó, nesse, tá vendo const theme, create multi-theme. Hum. É aí dentro que você coloca o palette? Uhum. É, palettes primário e secundário. E Ah, não, aí, aqui você pode fazer tema igual a... Não, mas espera aí. Isso aqui é muito grande, velho. Mano, quer saber? Eu vou copiar isso aqui. E vou colocar aqui. Vai quebrar, talvez. Tá. Sim. Create. Nossa, é mó rolê, meu, pra criar esses negócios aqui. Eu acho que a gente vai ter uma aula de CSS avançado mais pra frente. Pelo menos foi o que o eu Ricardo. queria aprender a usar aqueles transition direito, porque dá pra fazer uns bagulho muito foda. É, eu não sei se vai chegar nessa parte, mas eu acho que é mais nessa questão de props. De como passar props para algum componente para fazer uma formatação específica para aquilo lá. Tá, beleza. Eu vou fazer o seguinte, então, guys. Eu vou dar uma pesquisada, para não fazer vocês perderem muito tempo. Eu vou dar uma pesquisada como que funciona essa parte de temas. No caso, no Styled é aquilo, tá? Não tem muito segredo. É mais questão de você estruturar seu projeto bonitinho para ele não não quebrar, né? No caso, para você não ficar meio confuso quando você for fazer as coisas. Então, deixa o mais claro possível do que você está fazendo, tá? E eu vou dar uma pesquisada melhor como que funciona essa parte dos temas, de como que você altera algumas coisas um pouquinho mais específicas, né? Por exemplo, ali a gente estava querendo só alterar o color da label, né? Estava mostrando no text field. Só que aí ele não deixa a gente alterar só de uma, ele está deixando só a gente alterar de todas. E eu não quero isso, quero só de uma, tá? Então eu vou dar uma pesquisada de como que a gente faz isso daí. Provavelmente não dá para fazer pelo styled, provavelmente é só pelo tema mesmo, você alterando o tema. Mas aí eu vou ver como que você consegue fazer para não precisar ficar fazendo um componente diferente, alterando só naquele, ou alterar em todo o seu site, sendo que você não quer fazer aquilo. Fechou? Então, beleza. Então, por enquanto, vai fazendo na calma. Se você vê que o negócio quebrou demais ou que você não quer nada parecido com o que tem no Material, faz do zero. É mais fácil. Não adianta você pegar toda a formatação de um lugar e não querer usar ela
porque você vai ter que fazer do zero de qualquer forma, só que aí o problema é que ele vai ficar bugando, porque vai entrar em conflito com as coisas do material. Então, tenta alterar só do zero, bonitinho mesmo, é mais fácil do que você ficar se matando. Fechou? Fechou. Então, vou dar uma pesquisada se eu conseguir. Eu aviso para vocês, aí amanhã a gente faz o mesmo horário. Beleza. Demorou? Então é nóis. Tem mais alguma pergunta, alguém aí? Alguém quer mais alguma coisa que eu dê uma pesquisada antes? Para amanhã também? Ícaro, Oi. eu queria te perguntar um negócio que eu tava querendo ver, que é, tipo, eu fui naquele card lá do Wii, né? Aí lá no card tem a sintaxe lá toda completa e tem uma props que é a image. Na image lá ele usa uma foto local, que é a foto lá do camaleão, sei lá. Aham. Aí, essa foto local lá do site, se eu quiser colocar nessa props um link de um URL. Aí ele não deixou, eu tentei vários tipos de sintaxe para colocar um link nessa props image, mas não rolou. Tá, deixa eu ver aqui como que ele tá. Lá no card. Logo no comecinho do código Tá, tem... você pode fazer o seguinte, lá no Style de Components, você cria um ponto .img, né? No caso, você vai fazer tipo assim. Deixa eu até compartilhar aqui de novo. Vai fazer assim. Deixa o bagulho aqui de cima sumir. Aí. Ó, você vai fazer tipo isso daqui, ó. Export, const, imagem, é igual a style.img. Aí você faz alguma formatação do tamanho que você quer nela, né? Aí, depois que você fizer isso, se você tiver no mesmo arquivo, pode continuar no mesmo arquivo, mas aí dentro do card, no lugar desse daqui, ó, que é esse daqui, certo? Isso. Então, no lugar disso daqui, você vai colocar lá a imagem, source, e aí você coloca o link, normal. No caso, imagem, né, que eu coloquei. Imagem, source, aquele site lá que a gente usa é o Pixel, né? Então tu tá misturando, colocando o style dentro da Wii. Isso, exatamente. Você está colocando o styled dentro do Material UI. Eu nem manjava de fazer um arquivo só para todos os styles. É, Tô vendo eu aí. acho que é mais fácil para você organizar, né? Para importar, dá para importar Ó, qualquer coisa, né? Beleza. aí você coloca, aí você pode formatar aqui dentro do jeito que você quiser, ó. Por exemplo, eu vou colocar um rate, 80 pixels. Ó. Ou um rate de 50%. Aí você que vai Show. decidir, tá Show. bom? Uma coisa que eu tava fazendo é que assim, ele vai ficar cheio de coisa e tal, né? Mas só que eu uso esse padrãozinho aqui deles, do card, ou às vezes eu só faço só um paper no final, e aqui, no caso, eu fazia uma separação assim, com três linhas de grids. Então, primeira linha aqui, outra linha aqui, outra linha aqui, eu colocava um tamanho fixo delas, né? Então, sei lá, aqui eu colocaria 40%, aqui 40% e aqui Mas ele tá falando direto pelo styled? direto pelo styled. Às vezes eu pego um paper, tipo assim, ó. Não, o styled é tranquilo. Mas no caso, isso é bem arbitrário, né? O que eu É quiser bem usar. arbitrário. Eu pegaria tipo um paper desse daqui, ó. Eu tô quebrando a cabeça mesmo é com o material Wii mesmo. Ó, pegar um paperzinho aqui, e aí eu fazia export const paper container. Vou chamar ele. Ou melhor, card container. Ó, styled paper. Beleza. Vou colocar aqui. E aqui
Vou colocar essa imagem aqui dentro por enquanto. Do jeito que tá mesmo. Vamos ver. Ó, o paperzão tá enorme, né? No caso, a imagem tá pegando o paper inteiro, né? Mas aí eu faria aqui uma outra formataçãozinha, que é um... Não saquei. Oi? Saquei a ideia. Aí aqui seria grid template rows 40%, 40% um FR. E aqui grid row 1. Não sei se vai funcionar. Não funcionou. O que eu fiz de errado? Não sei. Deixa eu tirar isso aqui. Tá. É grid row mesmo, né? Deixa eu colocar. Faltou template, nada a ver. Não sei, acho que não. Eu vou colocar as outras coisas dentro dela. Aqui também. Vou colocar esses dois aqui. E aqui, deixa eu até colocar aqui embaixo para não ficar, para não me confundir. Grid row 2 e aqui grid row 3. Tá. Aqui rate de 100%. Ah, tá. Agora tá começando. Justify content center. Vou colocar assim por enquanto. De tá, já sei. O tamanho disso daqui tá muito grande, aí ele tá quebrando, então vou deixar sem variação. E o rate de 100%. Isso? Não. Ah, por que que ele tá dando isso? Vamos pegar o card logo direto, então. Não sei qual dos dois que vai ser melhor. Pode ser esse daqui. Card. Tudo esse daqui. Ó, tá vendo como que o negócio tá ficando enorme agora já? E é melhor dar uma separada. Vou tirar isso daqui. Agora vamos fazendo esse padrão aqui que ele tá pedindo. Primeiro tem que ter um card. Tá. Então, esse card container, em vez de ser o coisa, ele vai ser só um card. Sem nada. Depois tem que ter um card content. Então, export const card content igual started. Não é bom colocar o mesmo nome. Conteúdo card content e depois as coisas que estão dentro. Ok. Beleza. Tirar esses grid row. O que está quebrando aqui? Ah, tá. Então, card container primeiro. E aqui eu tenho que exportar
o meu conteúdo do card. E tudo isso vai aqui dentro. Tá. O que quebrou? Deixa eu tirar esse monte de import aqui que eu não estou usando. Para de bugar esse negócio. Aí. Era isso? Sim. Mas eu acho mais fácil fazer pelo style, não tem problema eu não usar o material Wii, né? Não, não tem problema não. Não tem problema não, mas na verdade é que esse card aqui, ele já faz ficar um debaixo do outro no tamanho máximo que você quer. A única coisa que você vai ter que mudar é basicamente o width, né? Então aqui o width, eu vou colocar 50%, vamos ver como vai ficar. Ó. Entendeu? Sim, sim, ele já deixa, tipo, definido, né? Já deixa pronto já. Eu não tinha usado esse card. É engessado um pouquinho, né, o negócio. Ele é bem engessado mesmo. Aqui, ó, ainda bem que eu tô conseguindo mudar o width direto. É igual o Walter falou, ele é um pouquinho meio inconsistente. Porque tem alguns lugares que você vai precisar, por obrigação, colocar esse E para poder mudar alguma coisa. Só que também tem alguns outros que não precisa. Aí ele é bem chato nessa parte aqui. Mas o card, ele basicamente, nessa opção aqui, ele sempre vai pegar cada um desses daqui, ó, e vai deixar um debaixo do outro, né? Então talvez seja mais fácil você utilizar esse card aqui, o padrãozinho. E aí, caso você queira alterar alguma coisa muito específica, por exemplo, aqui o botão. Agora eu mudei de ideia. Não quero mais deixar ele dessa forma. Eu quero que ele seja um styled button. Só que ele não está importado, né? É bom importar aqui, senão não vai dar certo. Button from backward button. Ah, eu fechei o bagulho. Sem querer. Aqui, ó. Aí agora eu quero fazer dessa forma, porque eu não quero ficar me preocupando com um monte de formatação. Beleza. Você Sim. pode fazer. É que o Material UI, ele é o tipo de formatação que a Google usa, né? Então ela quer manter um padrão mesmo, ela é meio chata nessa parte de mudar por causa disso, porque ele quer manter um padrão sempre. Intencional. É intencional, exatamente. Aí tem um monte de empresa que ele não quer ficar pensando em como que mantém a consistência do seu design, aí acaba usando o Material UI, porque já tem pronto já, então já sabe que sempre vai ficar naquele mesmo padrão, os botões serão no mesmo tamanho, só que com algumas ressalvas, né? Como por exemplo aqui, eu mudei o tamanho do card, eu posso mudar mais ainda. Se eu for usar um display flex, por exemplo, eu posso pegar aqui container de, aliás, nessa própria div aqui mesmo, vou fazer assim, export const div com tudo é igual a styled ponto div reflex justify content, como que é aquele lá mesmo, space Between. isso. Aí aqui. Mas tu quer centralizar o quê? Na real, ó, eu vou fazer, tipo assim, ó. Esse width aqui vai ser 30%. Aí eu vou pegar, vou copiar do jeito que tá aqui. 3 vezes. Ó. Entendeu? Sim. Aí tu, no caso, usou o flex. Usei o flex. Exatamente. Aí eu posso fazer uma outra coisa, ó.
Vou fazer um @media screen and width 500 pixels. Width 30%. @media screen and max width 500 pixels. Width 100%. Tá. Na hora que eu mudo para formato do celular, ele deveria. Agora, Tô ligado. agora eu não lembro o que eu fiz de errado. Já é responsivo, né? Talvez seja o contrário, não sei. Não é isso, não. Não lembro o que eu tinha feito no outro. Você lembra, Walter? Saquei. Eu mexi também eu mexi também na forma como a gente fazia o import, porque quando você faz o import no Pixel, você coloca o width e o height na URL, não sei se você lembra. É sempre pixel, alguma coisa, 200/300. Você lembra? Mas não é aí não, é lá no index. Deixa eu só fazer isso daqui. Vou dar um margem zero alto aqui só para ele. Tá, aonde aqui? Aí no pixel. Esse 200/300 se não me engano, é altura e largura, respectivamente. É o contrário, é largura e altura, é isso mesmo. Se você quiser ele quadrado, você bota só um valor. Okay. Não, você tem que colocar um valor. Tipo, sei lá, bote 100. Não, mas eu queria só que ficasse um embaixo do outro. Com flex. Os cards? É. É só você colocar os aqui, cards ó. em flex column. É. Você tem que colocar flex column, caralho. Aqui? No div com tudo. Não, no div com tudo. Você bota flex e bota flex direction column. Flex. Não, mas aí eu só quero só do celular. Então você bota para ele virar column quando ele tá com o max width. Tipo ali no meio screen, mini você coloca width desse lá, pra né? ele. Quando o máximo width for 500 pixels, ele funciona como coluna. Se você botar flex wrap, eu tenho quase certeza de que ele vai... É o flex wrap, é isso mesmo. Como que era o nome do bagulho? Eu sempre uso flex flow, que aí você bota a direção e o wrap depois. É isso, é só o flex wrap, pô. Olha aqui, ó. Dessa pouquinha coisa você já consegue fazer ficar responsivo, ó. Fechou? Isso eu não sabia, não. Peraí. Flex wrap. No caso, lembra pra mim o que é que o wrap tá fazendo aí mesmo? Ele faz os bichos se apertarem. É como se ele permitisse... Você permite que ele se mova quando a tela muda. Exato. Você não lembra do jogo do sapinho lá? Que quando... Então já é pra isso. Entendi. Ele meio que faz uma quebra de linha. Exato. Isso. Exato. Aí, tipo, eu lembrei do jogo lá, que ele tipo, só ocupa o espaço que dá, né? Tipo isso. Entendi, eu lembrei agora. Depois você entra lá, Crazy Frog. Eu tenho um link aqui salvo do Frog lá. Só pegar aí e fazer, bicho. Eu lembrei do wrap. Ó, se tá muito colado, eu vou aqui no card container e mando um 10 pixels aqui, ó, por exemplo. Que ele descola um pouquinho. Então é isso. Com o wrap já dá para deixar responsivo, né? Eu Exato. não tinha usado não dessa wrap, forma. Né? Aqui eu não sei se você entendeu o que eu fiz, mas tipo, se for mais do que 500 pixels, ele vai ocupar um width de 30%, né? Então, no caso, vai ser 3 por... E ainda deixei uma margenzinha, né, no caso. Sim, entendi. Mas vai ser só 3. Aí, por exemplo, se eu colocar um último aqui, embaixo. Aqui. Ó, aí ele vai aparecer aqui embaixo. Beleza, legal. Só que aí sempre que eu mudar, ele vai ser 100% do tamanho. Sempre que eu mudar para celular, no caso. Entendeu? Show. Deixa eu ver só mais uma vez aquele código do... Pronto. Do screen ali, 100%, 30%.
Printei aqui, beleza. Na verdade, esse max width, esse min width aqui, eu coloquei um que eu sei que quando for para celular ele sempre é menos do que 500 pixels, né? É só pra me lembrar do II, Chaves, essa Aham. sintaxe mesmo, que eu não lembro. Não, Screen fechou. End, essa sintaxe aí. Show, viu? Fechou. Então, beleza. Então, amanhã eu vou, como eu falei, eu vou dar uma pesquisada como que funciona aquele bang lá dos temas de forma mais simples. Morou? Valeu. Alguém tem mais alguma coisa que quer perguntar? Por enquanto? Bora jogar hoje? Bora. Termina essa porra aí pra gente jogar mais tarde, vai. Vocês vão jogar o quê? Minecraft, Tibia. Valorant. Vai loirão. Ah, eu não consigo jogar isso. Se fosse o novo COD, eu até jogava. Ah, qual é o jogo de viado, pô? É, nada. Cê é louco.